De volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas 14 minutos. Vamos chamar já o nosso convidado, Fabrício Lodi, professor, consultor de investimentos aqui conosco todas as segundas-feiras. Fabrício, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso BMC Market. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, Saravalli. Prazer é sempre meu, com certeza. Tenho certeza disso. Maravilha. Fabrício, quero começar falando contigo dessa movimentação aqui, né, do Ibovespa, né? Depois da alta da sexta-feira, vencimento de opções, né? A gente viu 1,81% de alta hoje. Ibovespa tentando sustentar os 121 mil pontos, muito na conta Petrobras e Vale, que seguem nessa sustentação aí de alta, né? Como que você vê esse movimento da Bolsa? É uma expectativa do que a gente pode ver ao longo da semana, com algumas sinalizações, alguns dados, alguns eventos muito importantes aqui em todo o mundo, né? Isso aí pode ter algum tipo de influência na movimentação do nosso Ibovespa ao longo dessa semana? Bom, eu particularmente achava que teríamos aí até a decisão do FONC na quarta-feira o movimento mais tímido dos mercados, né? Mas aí o evento, né, o pregão de sexta-feira de vencimento de opções acabou destravando, né? Fez o mercado acordar e deu essa puxada. A gente viu a semana passada ainda a Petrobras, né, ainda acabou performando melhor que a Vale, a gente estava falando muito disso, a gente conversou sobre isso na segunda-feira passada, né, se era um long short, óbvio, né, e a gente acreditava aí que talvez Petro continuasse se mantendo e Vale vinha buscar, né, isso Petro se manteve, né, essa semana aqui, hoje Vale vem buscando, talvez seja as duas aí, principalmente para puxar o Ibovespa. Na semana passada o setor financeiro ajudou bastante, né? O setor financeiro que acabou fechando aí no semanal, no maior nível, se eu não me engano, aí desde 2021, né? O índice do setor financeiro. E vamos ver se essa semana agora, talvez as commodities podem ajudar a gente a romper, ficar acima dessa barreira dos 121 mil pontos. Porque o que está acontecendo, a gente tem, acho que talvez o Dow Jones, lá na semana passada, deu um pouco do que pode estar acontecendo. Com o DXY mais fraco, a gente viu tá vendo uma migração talvez aí para e a China ainda nessa expectativa se sai um pacote ou não sai, né? Uma migração para commodities. A gente viu o petróleo subindo pela quarta semana consecutiva, o minério também em alta. Isso se refletiu no Dow Jones Industrial, né? Que atingiu a máxima do ano na semana passada, destoando um pouquinho ali do S&P, né? E do Nasdaq, a bolsa de tecnologia, né? No Dow Jones as empresas têm um peso igual, então a gente tem Apple lá, mas dividido aí com as empresas tradicionais. Então é o que pode acontecer, a nossa bolsa é mais commodity, se esse movimento realmente aí de enfraquecimento ali do dólar continuar, eu acho que Petro e Vale podem fazer um estrago positivo bom para a gente aqui, né, e dar sequência a esse movimento aí de alta no Ibovespa, sim. Maravilha. Cabral, Saravalli, fiquem à vontade. Pode ir, Sandro Bruxo. Boa tarde, Fabrício. Tudo bom? Tudo bem, Saravalli? Tudo ótimo. Acho que o grande assunto da semana passada, continua essa semana, tem sido muito o foco na Petrobras, está com uma força muito forte, né? Uma força muito forte, uma fortaleza nas ações. Como é que você espera tanto essa temporada de resultados como a reação do mercado? Será que a gente vai continuar vendo essas surpresas positivas no sentido assim, o que poderia estragar essa festa em Petrobras agora? Já que a gente discutiu muito isso aqui na semana anterior, né? Tivemos, teoricamente, uma nova política de preços, né, que praticamente inabalou, não trouxe nenhuma mudança na tendência do preço em bolsa, né? O que poderia ser um trigger, né, para trazer alguma realização de lucros, decepcionar ou não, né? O inverso, os gestores devem continuar correndo atrás de Petrobras ao longo do segundo semestre, né? Eu acho que o trigger negativo é sempre a política, eu acho, no caso da Petrobras, né? Alguma mudança muito drástica aí, talvez em estratégia, ou eu não sei se só na política de dividendos alguma mexida mais radical aí pode desencadear uma correção mais forte, né? Mas eu acredito que se o apetite do gringo, né, o apetite do estrangeiro por Brasil aí, dado o cenário favorável, geral commodity, ele pode até passar por cima disso, porque Petro e Vale, querendo ou não, são a porta de entrada, né? Onde ele vai encontrar mais liquidez aqui. E se ele vier
passa por cima, inclusive, aí de talvez de notícia local aqui que acontece. Então eu acho que o problema maior está talvez na política, né? Se a gente talvez mantiver esse cenário tranquilo, né? Agora, se a gente tiver uma onda, sei lá, de repente o Fed realmente aí parar, né? Tiver só o FONC essa semana, subir só mais isso aí, dar um sinal de pausa, talvez eu acho que a gente tenha uma corrida de fluxo para cá e não tem notícia, sei lá, a princípio uma notícia mais ou menos, aí pode deixar passar batida e ainda a gente vê Petro e Vale arrancando sim, né? Como porta de entrada. Considerando o Petrobras ainda, o que pode pesar mais? É uma dúvida que eu estava tendo aqui com o Saravale. A defasagem do Abicom, que é ruim para a empresa, ou a alta do preço do barril do petróleo, já que ela é exportadora? Cabral, o áudio está um pouquinho ruim, pode repetir? Posso. O que deve predominar na Petrobras nas próximas semanas, meses? A defasagem do preço da Abicom, que está menos 62 centavos, ou a alta do preço do barril do petróleo, já que ela é exportadora? O que pode fazer mais peso ou é muito igual? É uma boa pergunta, né? Eu acho que a questão da defasagem dos preços, a gente vai começar a tentar observar aí no resultado, quanto isso que pode afetar. Agora, até que ponto a gente pode correr um risco talvez de desabastecimento e vamos dizer assim, né, uma prioridade para exportação, isso pode equilibrar. Mas eu acho que, sem dúvida, o pior para a Petrobras é essa defasagem, né? Acho que o canal de exportação com o petróleo aí buscando esses níveis é muito mais interessante. Eu acho que... Vamos agora, se o petróleo continuar subindo e essa defasagem continuar aumentando, se eu não me engano deve estar em 15% na gasolina e 16% do diesel, eu acho que eu não olhei hoje. A gente vai acompanhar como vai refletir se alguma coisa no resultado de agora, e principalmente aí agora, só que a gente vai ver isso só no terceiro trimestre, né? Que talvez pegar esse petróleo subindo e quanto que isso vai impactar lá. Agora, se a exportação vai conseguir offsetar isso, de novo, é conta e a gente vai ter que olhar lá na frente. É isso. Ô Fabrício, pensando agora, né, a gente estava discutindo a questão dos estímulos da China e quanto isso poderia impactar, né, em várias companhias, em vários setores e nas economias como um todo, mas parece que a sinalização de alguns estímulos, mesmo que não da forma que os economistas chineses esperavam, não na magnitude que eles estavam esperando, isso tem animado ao longo dos dias, né, os investidores de Vale. E até interessante que você comentou do long shot do Marco Saravale, né? Que a Petro sobe, a Vale também, né? Então, uma hora isso pode dar bom aí, pode funcionar, mas por enquanto as duas seguem um pouco mais resilientes. Mas olhando para a Vale, como que você vê, né? Pelo menos essas sinalizações, talvez não tenha todo o ímpeto, né, de crescimento da China, mas também não dá para deixar passar, não dá para deixar de lado quando o partido faz alguma sinalização, né? Como que você está vendo, né, esses movimentos? Não, a princípio, eu acho que, vamos assim, até essa puxada já que a gente teve de commodities é essa expectativa com China, né? Realmente, se algo vai acontecer. Hoje de manhã, se não me engano, essa madrugada a gente teve, eu não sei se foi algum membro da OPEP, que comentou que está enxergando que a demanda está equilibrada agora com a produção. Na verdade, chegou no preço aí que a OPEP queria, que é a casa dos $80, né? Então, se realmente agora se encontrou o equilíbrio e, por exemplo, o petróleo mantém e o minério vai se manter nesse nível também aí, e vai acontecer. Porque o minério ele até voltou, né? Mas a cotação da Petro realmente não acompanhou o que a gente viu de recuperação do minério na última semana, ou na semana antes da anterior aí. Agora, eu acho que o trigger da Vale, sim, é China. E Vale costuma talvez subir mais rápido, aí os movimentos de Vale são mais bruscos do que Petrobras a gente observa, né? E eu acho que está muito depositado na China essa expectativa aí. Por um lado, né, essa patinada ainda da China que está acontecendo, ela ainda é uma incógnita, né, o que vai acontecer nesse sentido. Ela acaba ajudando, por um lado, a Europa, né, porque acaba dando um alívio ali em termos de
cenário inflacionário, a gente viu na semana passada o PPI da Alemanha, alguma coisa sentindo menos aí, e isso está pressionando mais. Torna o trabalho da Lagarde lá talvez pouquinha coisa aí mais fácil, né? O cenário podia estar muito pior. Então, eu não sei, é difícil avaliar, né? O cenário está muito complexo, no geral, esse movimento da China, mas eu acredito ainda, assim, apesar de ser consenso, né? Normalmente o consenso é complicado, mas mais do que a China em si aqui, realmente se esse fluxo, eu acho que Vale vai estar bem dependente desse fluxo estrangeiro para cá. Eu acho que não tem jeito, né? Quarta-feira aí o Fed pode marcar aí talvez essa continuada da arrancada aqui da nossa bolsa, né? Praticamente de commodity, ou não, né? Ou de repente contratar um segundo aumento aí de 0,25, pode ser que dê uma pressionada no real e historicamente a gente vê, né, dólar para cima, bolsa para baixo, dólar para cima, commodity para baixo lá fora, então a gente vai ver o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente está muito amarrado. Eu acho que contra o dinheiro, com a vontade do dinheiro estrangeiro, do estrangeiro entrando aqui, a gente pode até antecipar aí o movimento. A Vale pode até antecipar o movimento de alta antes até de um pacote de estímulo da China. A gente está muito interessante para cá, eu acho. O cenário nosso aqui, essa virada de ciclo, pelo menos por agora, eu acho que está interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nome aos bois. China incentivando construção civil, só a Vale ou tem mais alguém que se dá bem de forma direta na construção civil, não em paralelo, porque vai se comer mais, porque vai passear mais, etc. Alguém mais, Gerdau, mas alguém se dá bem com esse pacote? Cabral, eu não sei te dizer se o nível de exposição de Gerdau e os Minas para fora, entendeu? A Gerdau ela tem uma participação bastante interessante nos Estados Unidos. Eu não sei dizer se nossas siderúrgicas aqui, não sei se o Saravalho pode complementar aí, dizer se Gerdau, os Minas, também a própria CSN se beneficiam também ali da China. Fechou. Só para comentar aqui, tem a Semin, né? A famosa Semin, que é da CSN. Então, CSN Mineração, né? Exatamente. Então aí é na veia, mas se tiver mais minério, porque tem alguém comprando, fazendo aço, né? Se alguém está fazendo aço, uma hora esse preço desse aço chega aqui no Brasil, aí pega Gerdau e Minas, pega todo mundo na via siderurgia, né, o Fabrício? Mas lembrando que tem a CSN Mineração, que acaba sendo lembrada. Mas a Uzi Minas também exporta, enfim, mas o volume é pequenininho, né? Lembrando, fazendo esse resumo. Não sei se você lembra de mais algum caso. É que o Cabral também falou de proteínas, enfim, mas aí já é um pouco. Não, mas que seria diretamente pro pacote, entendeu? O pacote é um chinês poder comprar sua segunda casa. Então, para eles comprar, ele vai precisar mais de, sei lá, cimento, pedra, areia, chutando, uma obra de construção civil. Que em Brasil se daria bem diretamente com o pacote. A Vale, a gente sabe de algum modo, vale mas é alguma outra, entendeu? É mineração e siderurgia mesmo. A gente acha que não consegue fugir desse estímulo, né? Que é o que vai realmente causar impacto lá. Muito bom. O Fabrício, só para um dos assuntos que tem começado a se ventilar em relação ao mercado de capitais brasileiro, em relação à retomada dos IPOs. Será que a gente tem espaço, temos condições? Porque acho que tem a notícia boa, mostrando que tem uma possível retomada de IPOs, praticamente não tivemos, já tem muito tempo, tem alguns follow-ons começando a acontecer, mas no sentido tem aquela percepção também, você tem IPO acontecendo, o Ibovespa está chegando numa máxima, pelo menos dentro de um curto prazo, né? Como é que você vê esse tipo de notícia que a gente já começa a ver, pelo menos os bancos de investimentos se movimentarem para essa próxima janela agora a partir de agosto, né? Exatamente, né? Já se começa a falar, a gente viu uma onda de follow-ons ainda, né? De captação. Talvez seja um termômetro do que está por vir aí em termos de IPO, né? Como você falou, os bancos de investimento estão começando a se mexer. É uma fonte super interessante de receita, né, para os bancos. Com certeza, na primeira oportunidade, vão tentar encontrar essa janela para os seus clientes. Mas eu acredito mais, talvez no final do ano, aí, início de 2024, né? Acho que vamos ver, talvez o segundo semestre dos Estados Unidos, aí, o que espera a gente, né? Porque o efeito aí da política monetária, o que vai acontecer ainda, talvez. É claro que a gente está descolado, mas historicamente é difícil a gente andar muito descolado lá de fora, né? Em algum momento a conta chega, porque essa versão a risco,
mesmo se o gringo resolver levar dinheiro aí, não tem, talvez, vento bom para a gente aqui continuar subindo. Então, talvez eu acho que essa janela ela se torne melhor, ou se ela se torne mais factível, ela se torne mais viável, mais para o final do ano aí, começo de 2024, com o cenário lá americano, se vamos ter um pouso suave, uma recessão, alguma coisa aí, o efeito dessa política monetária mais certo. Então eu acho, eu apostaria sim, né, mais nesse período, não tanto agora em agosto. Tudo bem que você tem todo um período de preparação, né? Mas eu acredito que a gente deva ver sim uma nova janela, se caminharmos como estamos caminhando aqui para os Estados Unidos com esse pouso suave, o nosso ciclo de commodity acontecendo, tudo performando. O IPO sempre gera aquele sentimento, né? Será que agora realmente a bolsa está cara? Porque normalmente o IPO é sempre bom para o vendedor, né? E até, se eu não me engano, tem uma matéria no Estadão hoje que um executivo aí que não se identifica, ele fala que mesmo que os cases sejam ruins, vou ler na íntegra aqui, como é que ele fala aqui, ó? Que mesmo as empresas classificadas como ruins podem ir ao mercado realizando seu lançamento de ações na bolsa e encontrar algum nível de procura pelos ativos, já que o investidor pessoa física costuma ser mais aberto às companhias novas, né? Vamos ver, então, normalmente, o público tem, né? Acaba se encontrando o público. Então, e a própria matéria hoje diz, né? Normalmente é um sinal aí de que a gente está vendendo alguma coisa caro, né? Então, eu acho que vai acontecer e teremos aí mais uma oportunidade. E não sei se o investidor pessoa física vai pagar a conta de novo. Eu vou te fazer uma pergunta específica que para mim é muito da viagem, mas o mercado não acha. Embraer da viagem? É viagem total para mim, pesado. Só não falo coisa aqui porque estou no ar da televisão, mas é muito pesado. Embraer figura entre as altas consideráveis do dia, avançando 4,26%, repercutindo a notícia sobre a fábrica de carro voador. Isso pra mim é muito viagem, maluco. Eu não consigo ver assim, como é que eu vou pra casa hoje? Já vou pegar o carro voando. Isso pra mim, eu não sei se é nem pra minhas filhas, maluco. Eu, sinceramente, eu não sou uma pessoa que trabalha short. Eu não gosto de operar vendido, assim, trabalhar. Mas eu não consigo acreditar nesse case de Embraer, tá? Eu acho que a Embraer se tornou uma empresa... Também vou ser polêmico aqui agora, né? Eu acho que a Embraer ficou num tamanho ali que ela não vai... o acordo com a Boeing não aconteceu, ela é grande para ser engolida, ela é pequena para comprar alguém, e aí todas as fichas estão colocadas aí no eVTOL, por exemplo, né? E se a gente for pensar em termos de complexidade, essa questão desse carro voador, ele é muito mais difícil, né, com algumas pessoas mais técnicas que eu tenho conversado, com pilotos, que é muito mais a habilidade e a experiência do piloto, ela é muito maior talvez do que um piloto de helicóptero, até pela altitude que isso vai trabalhar, o local que isso vai circular. Então é uma coisa altamente assim complexa. Então eu não estou achando que vai ser assim, teremos carros voadores que nem pipoca por aí. Não, mas então a gente vai trabalhar com bombeiro, com polícia para usar. Aí a gente entra de novo em contratos com o governo, né? Que tem sempre aquela história. Então é um case que não me atrai muito, assim, não. Eu não consigo comprar muito essa ideia do carro voador, não. Que vai ser assim como a gente pegar um Uber aí na esquina, um táxi aí na esquina, não. Depois sobe 4% pela notícia, eu concordo contigo. Até agora é do cachorro. Pode ser que daqui a um mês eu fale, não, faz total sentido. Hoje, do cachorro na cabeça, não. Mas é que também naquelas perspectivas que a gente sempre comenta, Cabral. A notícia da semana passada, a instalação da fábrica lá, se não me engano, quarta, quinta-feira. Aí não reagiu. Hoje que sobe é por causa da notícia, igual a gente comentou de CVC recentemente. Os resultados ruins fizeram a CVC cair. Pô, mas faz 3 anos que está caindo, né? Então, enfim, Fabrício. Tá atrasada, né? E normalmente é isso. O que não está subindo ainda, né? Vamos para cá. Hoje tem uma viagem maior ainda, Felipe, eu acho. Qual seria? Cabrão. Que é a VEG, né? A VEG você podia falar assim, mas... viagem espacial, essa. Não, você pode falar, meu notícia, a empresa brasileira faz parceria com uma empresa aeroespacial. Isso é uma notícia. Aí, não, a empresa brasileira faz parceria com o Elon Musk. Aí a ação sobe 12%, né? Você coloca o nome do Elon Musk, hoje na notícia já a ação reage
sempre exageradamente, né? Então, porque o VEG subir 6% num dia só, né? Não, assim, pode ser um contrato, enfim, alguma parceria estratégica, né? Mas 6% por conta de uma notícia, quando envolve o nome do Elon Musk, né? Então, aí eu acho que é mais viagem ainda. Fazendo exageros. É aquela aqui. história, quando o vento é favorável, toda notícia, por melhorzinha que ela seja, ela toma uma proporção. Na mesma coisa no período de pânico, né? Naquele período de mau humor, qualquer pelo em ovo também a gente vê o estresse nos ativos, né? Quedas aí de 5, 6, 7%. Então faz parte aí da cabeça do investidor, né? Desse apetite aí pelo investidor, de medo de perder o bonde ou de ficar preso. Isso aí. Então, a gente viu na semana passada ou na retrasada, né? A notícia da H&M, a empresa de moda sueca, vai vir para o Brasil. Não afetou as varejistas, né? Aí 2, 3 dias depois, mais um juro, mais uma coisa, despencamos de novo, as varejistas, não tinha nada a ver com a notícia, né? Então, quando o cenário está favorável aí, deixa essa notícia, vamos guardando essas notícias para a gente usar a hora que a gente achar necessário, né? Isso faz parte da psicologia do investidor, não tem jeito. Elon Musk, eu lembro que ele tuitava um cachorro, aquela Dogecoin disparava. O cara é enigmático, pode gostar dele ou não, ele é enigmático. Fez o nome já da história. E hoje e agora não é mais Twitter, do Trump, né, Cabral? Como é que vai ser chamado? É igual o Twitter do Trump, a mesma coisa. Agora é X, né? Vai ser X o nome, que só vi que é o X. Já deve mas eu não vi o né? nome. Porque agora já mudou, inclusive o logo, saiu o passarinho azul, apareceu o X lá. E vamos ver como é que estão reagindo as ações da Caixa de Seguridade, que tem o mesmo logo, né? O pessoal falando que o Elon Musk... Não, a gente não pode falar isso aqui abertamente. Se inspirou no logo da Caixa. Né? Se inspirou. Bom, a gente não tem uma memória muito boa de empresas com X, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí. A lembrança não é muito boa pra gente aqui, né? Multiplicação aqui. Né? Algumas delas deram errado, né, Fabrício? Para falar o mínimo. Mas é isso aí. Então, quero agradecer, viu, Fabrício, sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado por estar aqui conosco. Até semana que vem. Um abraço para você.